Eu acho que todo mundo que gosta de tecnologia, em algum momento, já parou para pensar como seria o nosso mundo se realmente tivessem robôs trabalhando ou acompanhando a gente no dia a dia, nas tarefas, querendo ou não que isso aconteça, tá? Não tô dizendo que todo mundo que gosta de tecnologia gostaria que isso acontecesse. Mas isso tá próximo, isso vai acontecer. Ah, é questão de 10, questão de 50, 100 anos, eu não sei, mas vai acontecer. E a prova disso são os investimentos que tem na área, e uma das empresas que realmente está fazendo isso de uma maneira certa, de uma maneira pelo menos séria, é a Boston Dynamics. É uma empresa que vem estudando locomoção, de como, enfim, os robôs, as máquinas, elas podem se locomover há muitos, mas muitos anos. Esse vídeo aqui é de 16 anos atrás, lá de 2009. Então, pensa, os caras estão há muito tempo trabalhando, estudando como é a movimentação dos robôs. Então, inclusive, se alguma coisa der errada no sentido máquinas e seres humanos, rolar um desentendimento, talvez os donos da Boston Dynamics acabem rodando primeiro. Mas brincadeiras à parte, é uma empresa que foi comprada inclusive pela Hyundai, que é aquela fabricante de carros, é uma empresa muito renomada, comprou por uma bolada, muita grana essa empresa, e eles estão lançando agora, eles lançaram recentemente um vídeo mostrando, assim, ó, um vídeo de produto. Então vamos dizer que você que está me assistindo quer realmente comprar um robô, mas não um robô que nem a gente vê muito, aqueles robôs para ficar em casa, e aí você vai ver, o robô não faz nada direito, não é funcional, e acaba, às vezes, até sendo caro pro nosso bolso, mas ele não faz muita coisa ou é clickbait. Para daqui a 3 anos. Não, isso aqui é real, já tá funcionando. Você pode ter um robô para trabalhar na sua fábrica. Olha só que louco. Então, o robô em específico é o Atlas. É esse daqui que está aparecendo. Se você já acompanha Boston Dynamics por algum motivo e está vendo que o Atlas está com um shape, um formato meio diferente, isso acontece porque eles mudaram. Inclusive, ó, aqui está o Atlas, ó. O Atlas ele chegou há cerca de 10 anos atrás e foram os experimentos deles com os robôs em pé, bípedes. Então, ó, ele consegue fazer algumas atividades. Aqui foram os primeiros testes, ó. Pô, é muito tempo atrás que os caras estão estudando os robôs. Então, ele já tem alguma experiência, digamos assim, né? E o Atlas ele está sendo vendido já. Então você já pode entrar em contato com você aí que quer o seu robô para manufatura, você pode entrar. E o mais massa daí, pessoal, como eu falei, vai rolar isso. De alguma forma, em algum momento vai rolar. E eles falaram que estão começando por essa parte da indústria de trabalhar em galpão, de trabalhar montando carro, na linha de produção, porque é uma parte que eles vão conseguir resolver um problema. Então, né, um produto, ele no capitalismo ele chega para resolver algum problema, e é também uma forma que eles têm de antes de colocar os robôs na casa das pessoas, isso não foi exatamente o que eles falaram, tá? Eles falaram que pra gente começar, a gente entender o que seria melhor a gente colocar nas fábricas, por questões de acidente, de entender, foi mais nesse sentido que eles falaram, mas o que dá a entender no fim das contas quando você lê mais a fundo é que, tipo, em vez de colocar diretamente na casa das pessoas um produto que não tá 100% pronto e tal, a gente acha que vai ser melhor colocar nas fábricas, porque daí nas fábricas a gente consegue resolver um problema direto, tem um comprador, porque se você tem um robô desse, inclusive tem até uma cena aqui que, cara, ele se recarrega sozinho, então a bateria dele dura cerca de 4 horas e ele se recarrega sozinho. Isso é fenomenal, porque se tem um stand que tá ali carregando a bateria e tá terminando a bateria, ele vai lá e se recarrega e volta a trabalhar. O sonho de quem tem uma fábrica dessa é que o funcionário consiga trabalhar 24 horas por dia. Se você vai conseguir reduzir sua folha salarial por uma máquina, por um robô, você não quer conversar com o robô, você quer que ele execute sua ordem. A parte mais dura, a parte mais complicada é essa. Se você for falar com o empresário, o dono de uma fábrica gigantesca, ele vai querer que o robô execute, trabalhe o máximo possível de tempo, que dê um mínimo de manutenção. O ser humano tem as manutenções, tem que ter férias, tem que se alimentar, tem que dormir, você tem que instruir ele, tem que fazer treinamento para coisas novas. Tudo isso aqui vai ser possível sendo feito com software, com manutenção da parte mecânica do robô. Então, esse é o foco que a indústria tá dando. E é uma parada que eles estão colocando tanta grana, galera. Mas tanta grana que, assim, não tem muito o que dizer. Para um humano ficar movendo essas peças aqui, ficar acoplando. Lógico, a gente sabe que muitas coisas dos veículos hoje tá mais fácil de trabalhar, estão mais leve, né?
Mas ainda assim, para um humano fazer essas paradas é muito mais complicado. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas que ele acaba fazendo. Inclusive, para você que não me conhece, eu sou Nery Neto, eu sou jornalista de tecnologia e programador de jogos. Seja bem-vindo aqui ao Feed Infinito. Se inscreve aqui no canal, é o primeiro vídeo do canal. Vou testar alguns formatos daqui para frente. Eu espero que você goste e a gente vai construindo uma coisa bem massa aqui para atualizar, para a gente ficar por dentro do que está acontecendo no nosso mundo. Eu acho que a tecnologia ela molda a nossa realidade de uma forma tão intensa. Se você parar para pensar como era a vida dos seus pais, dos seus avós, você vai ver que a tecnologia ela teve um impacto gigantesco, seja no fato de que veio um rádio novo, veio, sei lá, vitrola, tudo que a nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade vai se moldando, desde a comunicação até a forma como a gente interage, passa pela tecnologia, inclusive, sei lá, o celular, tudo isso é tecnologia. Então é muito importante a gente saber para onde a gente vai, para que a gente possa se adaptar. Pessoas que trabalham, talvez não agora, tá? Isso aqui pode demorar, mas sei lá, se você daqui pra frente, de repente, você trabalha numa fábrica, você pode ser substituído por um robô. Então é legal a gente entender essas coisas, porque pode não ser um robô, pode ser uma outra tecnologia, pode ser uma oportunidade de emprego, enfim. Vou mostrar aqui algumas, tá passando aqui na tela, mas eu vou explicar algumas das possibilidades que tem esse robô. Se você olhar para ele, primeiro que ele tem a iluminação, e ele enxerga dos dois lados, tá? Ele tem essa luzinha aqui, ó, e ele enxerga dos dois lados. E isso é prático porque ele ganha tempo. Então, se ele está de frente e ele quer se mexer para lá, ele pode só simplesmente andar para lá. Então, isso é uma coisa... As possibilidades desses robôs, cara, são... assim, absurdas. Inclusive, ele pode cair e se levantar muito rápido. É sobre-humano. Ele tem 1,90 de altura e tem 90 quilos. Se a gente começar a pensar aqui nas possibilidades ruins, o negócio começa a ficar complicado. Porque para você fugir de um bicho, talvez se você correr minimamente bem, ele ainda não saiba correr tão bem. Apesar de que tem vídeo dele fazendo não exatamente desse modelo, mas você vai encontrar vários... Você vai encontrar o Atlas, uma versão anterior dele, fazendo uns movimentos muito bruscos. Virando mortal e tal, ó, aqui, ó. Nossa, olha isso aqui, galera. Você acha que conseguiria fugir de um bicho desse aqui? Ó, eu conseguiria tranquilo fugir de um bicho aí, até que ele tá lentinho. Mas tem várias movimentações que ele consegue agora, mas o modelo que tá ali eu acho que até já é um modelo mais recente, né? Ó, olha só como ele vira, as articulações dele. O negócio é meio assustador até. Ele pesa 90 quilos, então isso tem relação com o que eu falei, né? Imagina se ele te esbarra em ti. Ele alcança até em 2,3 metros. E ele é forte, né? Eles não mostraram, acho, o quanto que ele consegue levantar de peso. Ó, weight capacity, quanto ele consegue? Ele consegue levantar 50, mas sustentar 30 quilos. Então ele tem aí uma força de 50 quilos. E vocês viram ali o que eu falei? Ele consegue estar de um lado e aí ele vira... ele vira a cabeça, ele não enxerga para os dois lados, eu acho. Mas é quase como se fosse, né? Mas eu acho que ele meio que enxerga dos dois lados porque ele precisa ter um sensor de detecção. Então é quase como ele enxergasse. Então tá passando um ser humaninho ali que tá assistindo ele. Assistindo, né? Ajudando ou controlando ele. E aí ele tem os sensores para evitar. Quando a gente fala daquele robô da Tesla, né, o Elon Musk, ele também está trabalhando nessas coisas, porque a Tesla, que é aquela empresa de carros elétricos, que são autônomos, que andam sozinhos nas ruas, tem uma série de sistemas para detectar se vão ou não vão colidir, para entender o mundo que está ao redor. Então, o Elon Musk, ele quer criar esses robôs. Ele tem até o Tesla Bot, que é aquele robô que também nessa mesma pegada, que ele quer auxiliar no dia a dia as pessoas. O Elon Musk diz que ele quer colocar um botão que liga e desliga. Então tem um botão físico lá para você desligar caso dê algum ruim. O Elon Musk ele acredita que pode dar ruim, mas ele está investindo nisso, que é inevitável, segundo ele. Tem a bateria de 4 horas, ele mesmo pode se recarregar, como a gente viu ali. Ó, ele também faz reposição dos itens, ele consegue fazer escaneamento. Olha só como a mão dele também é bem versátil, como ele é modular. Então, além de você conseguir consertar ele com mais facilidade, você consegue fazer upgrade, você consegue aprimorar ele. Então, precisa trocar a cabeça? Beleza, cara. Leva lá, vamos trocar a cabeça dele. Você quer trocar a perna?
Beleza. Ah, lançamos uma mão que ela é mais forte ou que ela consegue fazer mais coisa. Beleza também, você consegue fazer o update. E claro, a atualização de software também. Então você consegue aprimorar o programa que ele roda para que ele consiga ser melhor. Isso daqui é a parada mais próxima que a gente realmente tem de um robô autônomo humanoide no nosso dia a dia. Eles falaram que estão começando, você pode ver os vídeos aqui, estão em inglês, é claro, mas eles falaram, ó, aqui é a história deles, que começaram a estudar os movimentos e que eles vão começar pela essa parte de auxílio em logística, mas que futuramente eles vão acabar indo para outras partes para ajudar a gente no dia a dia. Comenta o que você achou disso, o que você achou desse primeiro vídeo, deixa o like, se inscreve para acompanhar a tecnologia e como ela está impactando nossa vida, para a gente ficar de olho, né, galera? A gente nunca sabe o que vai acontecer exatamente no futuro, mas a gente sabe que vai ter um impacto gigantesco no nosso dia a dia. Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau. Fui!